de Fisioterapia da Universidade do Estado do Pará, Campus 12 Santarém. E hoje nós trataremos sobre goniometria, ou seja, o processo de medir a amplitude de movimento de cada articulação do nosso corpo. Para isso, existe um aparelhinho chamado de goniômetro, que vai realizar esse processo de medição. Nele, nós temos 3 angulações: 90 graus, 180 graus e 360 graus. A gente pode notar que esse goniômetro, ele vai ter 2 braços, certo? Um braço a gente vai pôr na parte fixa do movimento, ou seja, na parte fixa da articulação, e o outro vai ser na parte que vai se movimentar e que vai seguir a amplitude de movimento que aquela articulação vai realizar. Para avaliação da amplitude de movimento de flexão do quadril, nós devemos posicionar o paciente deitado em decúbito dorsal, com os membros superiores estendidos ao lado do corpo e os membros inferiores estendidos e paralelos entre si. Em seguida, nós iremos palpar o trocânter maior do fêmur deste paciente, que é onde ficará localizado o centro do goniômetro para a realização da avaliação. Em seguida, com o goniômetro alinhado preferencialmente em 180 graus, nós iremos posicionar o seu centro sobre a face lateral do trocânter maior, com o braço fixo alinhado à linha mediana lateral da pelvis e o braço móvel alinhado sobre a linha mediana da coxa pela face lateral. Em seguida, orientamos o paciente ao movimento que deve ser realizado, uma flexão do quadril associado a uma flexão do joelho, e nos posicionamos novamente para realizar a avaliação. Como nós podemos observar, pelo número demarcado na seta, a paciente demonstrou uma amplitude de movimento de 120 graus. Para avaliação da amplitude de movimento de hiperextensão do quadril, o paciente deve estar deitado em decúbito ventral e deve se posicionar uma toalhinha abaixo da pelve desse paciente, o orientando para, quando realizar o movimento, apertar a toalhinha contra a maca. Isso serve para estabilizar a pelve do paciente e evitar que a sua espinha ilíaca anterosuperior se afaste da maca. Em seguida, nós iremos palpar o trocânter maior do fêmur deste paciente e o orientar quanto ao movimento que deve ser realizado. Com o goniômetro alinhado em 180 graus, nós iremos posicionar o seu centro sobre a face lateral do trocânter maior do fêmur, com o braço fixo paralelo à linha mediana lateral da pelvis e o braço móvel alinhado sobre a linha mediana da coxa pela face lateral. No momento em que o paciente realizar o movimento, nós alinhamos novamente o braço móvel, a linha mediana da coxa, e nós podemos observar que essa paciente apresentou 23 graus de amplitude de movimento de hiperextensão do quadril. Com o paciente em decúbito dorsal, braços estendidos ao longo do corpo, eu vou palpar a espinha ilíaca anterosuperior desse paciente. Agora, com o goniômetro posicionado em 90 graus, eu realizarei. Primeiro, eu vou pedir que ela faça o movimento normalmente. A gente percebe que tem uma tendência a rotacionar a pelve direita dela.
a gente teria que estabilizar. Vou pegar uma toalhinha, vou pedir que ela levante um pouco a pelve, vou posicionar aqui. E eu vou pedir para o paciente fazer uma força para tentar não deixar a pelve dela se afastar da toalhinha. Ok? Ok, paciente? Tá bem. E eu também usaria a minha mão para tentar parar esse movimento de rotação que ela faz meio que involuntariamente. Eu vou estabilizar a pelve da paciente. 90 graus, posicionado aqui, fixo. Ok. Já. Para o movimento de hiperadução, nós iremos também colocar o goniômetro em 90 graus. Bem, o ideal seria a gente realizar em uma maca, na verdade em duas macas, porque nesse movimento o paciente tem que estar com uma perna em abdução. Porém, nós estamos em uma cama e essa cama ela tem uma largura considerável para que a paciente consiga realizar a abdução e juntamente com a adução, tudo bem? Aqui eu coloquei uma toalhinha da mesma forma da abdução, para que a paciente possa fazer uma forcinha nela e evitar essa possível rotação que ela faz, ok? No movimento de adução. Além disso, eu também vou estabilizar. Uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que no momento que eu falo para ela tentar apertar a pelve dela para baixar a toalhinha, eu digo pelve, né? Mas, por exemplo, muitos pacientes, eles podem não saber o que é a pelve, o que é o quadril. Muitos utilizam, por exemplo, bacia para se referir a esse segmento. Então, o importante é você se adequar à linguagem do paciente. Como a nossa paciente ela também é acadêmica, eu vou estar referindo como pelve mesmo, tudo bem? Então, vamos lá dar início. Colocando o nosso ponto fixo em cima da espinha ilíaca antero-superior, deixando essa parte fixa. Eu vou pedir que ela faça a abdução, abrir aqui o máximo que ela consegue, tudo bem? A gente já percebe essa possível rotação. Então, eu vou estabilizar e eu vou seguir o movimento de adução que ela faz. Pode realizar. Agora nós daremos início às rotações de quadril. Nós temos dois tipos de rotação, a rotação medial e a rotação lateral. Para medir a angulação, a amplitude de movimento dessas rotações, o goniômetro deve estar posicionado em 360 graus. Como será a posição dessa paciente? A paciente deve estar sentada, de modo que as suas pernas façam uma angulação de 90 graus em conformidade com o joelho e estejam livres. Também eu posicionei uma almofadinha para dar mais liberdade ao movimento dessa paciente embaixo da perna que eu vou realizar a medição. E também eu tenho que posicionar minha mão aqui em cima, próximo ao joelho, para estabilizar. Porque nesse movimento a paciente tende a levantar um pouco para conseguir realizar mais amplitude, mesmo que talvez involuntariamente. Meu goniômetro, o centro dele deve estar na patela da paciente, alinhado com a patela da paciente. O meu braço
tem de estar perpendicular ao solo, ao chão, ok? E eu vou pedir que ela realize a rotação medial no 3. Tudo bem, paciente? 2, 3. Agora nós realizaremos a rotação lateral. Vou pedir que no 3, é o mesmo esquema da medial, tudo bem? Vou pedir que no 3 ela realize a rotação. Tudo bem, paciente? 2, 3. A gente percebe que ela tem menos angulação que na rotação medial. Para iniciar a medição da amplitude de movimento de flexão e rotação do joelho, é necessário inicialmente que orientemos o paciente a ficar em decúbito dorsal, com os membros superiores totalmente estendidos ao lado do tronco e os membros inferiores estendidos e paralelos entre si. Iniciando a verificação, o centro do goniômetro ele vai se localizar sobre o epicôndilo lateral do fêmur. Também podemos palpar a região para melhor verificação do ponto. O braço fixo do goniômetro ele vai se localizar paralela à linha mediana lateral da coxa, alinhando-se o trocante maior do fêmur. E o braço móvel, que vai se mover durante o movimento, vai ficar localizado alinhado sobre a linha mediana lateral da perna, alinhando-se ao molaro lateral. Então, a gente também pode verificar, palpar a região para a melhor verificação do ponto. O alinhamento preferencial do goniômetro para esse movimento pode se verificar em 180 graus, que é utilizado nesse vídeo. Após esses procedimentos, o avaliador irá pedir ao paciente para realizar uma flexão e extensão do joelho, associada à flexão e extensão do quadril, como se ele tentasse tocar o calcanhar na nádega. É importante que o terapeuta oriente o paciente a realizar esse movimento de forma correta. Verificação da medição do movimento de hiperextensão do joelho. Inicialmente, orientamos o paciente a ficar em decúbito ventral, com os membros superiores totalmente estendidos ao lado do tronco e membros inferiores estendidos e paralelos entre si. Nesse movimento, os pés do paciente ele vai ficar fora da maca ou da cama, como é no vídeo, e a cabeça voltada para qualquer um dos lados. Para auxiliar o movimento do paciente, deve-se colocar uma pequena almofada ou uma toalha dobrada na região distal da coxa. Para iniciar a verificação da amplitude de movimento desse movimento, é necessário que o centro do goniômetro esteja sobre o epicôndilo lateral do fêmur. Já o braço fixo, que vai permanecer fixo durante o movimento, vai se encontrar paralelo à linha mediana lateral da coxa, alinhando-se ao trocante maior do fêmur. O braço móvel, que irá se mover durante o movimento, irá se localizar sobre a linha mediana lateral da perna, alinhando-se ao molaro lateral. Em todos esses procedimentos, pode-se palpar a região para melhor verificação do ponto. O alinhamento preferencial do goniômetro nesse movimento é em 180 graus, que é utilizado durante esse vídeo. Após todas essas etapas, o avaliador irá orientar o paciente a realizar uma hiperextensão de joelho. Nesse movimento, é importante que o avaliador estabilize a pelve do paciente durante o movimento, para que não se eleve, que é um movimento compensatório normal do paciente. Após isso, irá realizar a medida do goniômetro e verificar a amplitude de movimento.